E não existem evidências fósseis que apontem para isso. Onde estão os fósseis que mostram a transição de uma espécie para outra? Isso não existe. Nós estamos sendo ensinados acerca do evolucionismo há mais de um século. E o registro fóssil não apresenta absolutamente nada que mostre a transição de uma espécie para outra. Por causa disso, os evolucionistas dizem que pode ser que a evolução se deu aos saltos. Foram saltos. De repente, o sapo voou. De repente. O que é aquilo? Um sapo voador. É um sapo que é uma ave. Isso aconteceu de repente. Foram saltos. Mas, evidentemente, isso para não ter que apresentar evidências fósseis de transição. Então, evidentemente, é uma saída desonesta da discussão. Isso não pode ser levado a sério. Além de outros absurdos que encontramos quando eu era garoto, foi muito popular um livro que fez muito sucesso entre os adolescentes da minha época. Um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, de um escritor alemão chamado Erich von Däniken. E os adolescentes do meu tempo, eles devoravam esse livro. Eu devorei o livro. Tanto que eu nem tenho mais o exemplar, porque tanto que eu li o livro, é interessantíssimo o livro, repleto de tolices, mas eu gostava, era interessante aquilo. Ele dizia o seguinte: os deuses dos nossos antepassados, adorados pelos egípcios, pelos sumérios, pelos babilônios e por outros povos, tanto das Américas como do Oriente Médio e de outras civilizações, na realidade eram extraterrestres. E eles vieram aqui a este planeta. E os nossos ancestrais pensaram que eles eram deuses. Inclusive Moisés. Inclusive Moisés, quando registrou aqui Gênesis, ele usa a palavra Elohim, não no sentido do plural majestático, que eu expliquei para os irmãos, mas no sentido de plural real, plural simples. Ou seja, deuses vieram aqui, astronautas vieram aqui, e Moisés os chamou de deuses. E eles então transformaram esse nosso planeta num laboratório. E eles encontraram espécies simiescas, macacos. E o que os astronautas, os ETs fizeram então? Os ETs se uniram aos macacos, sexualmente. E qual foi o resultado dessa união? Do ET com o chimpanzé, o ser humano. Então você é ET por parte de pai e macaco por parte de mãe. Então isso explica por que não há elos de transição entre o homem e o ser humano. Porque o homem surgiu de repente da união amorosa entre o ET e o chimpanzé. Alguém já disse, acho que foi o Chesterton, disse o seguinte: quando você não crê em Deus, você está condenado a crer em qualquer coisa. Quem não crê em Deus, o castigo aqui é crer em qualquer coisa. E as pessoas se dispõem a acreditar que o ser humano é uma mistura de ET com chimpanzé. Creem nisso. E creram nisso no passado, década de 70. Os jovens adolescentes criam nisso com todo o seu vigor. Preferem crer nisso do que crer na existência de um Deus poderoso, santo, que fez os céus e a terra como demonstração do seu poder e da sua glória, e que nos ama, e que enviou o seu Filho aqui para fazer com que nós pudéssemos morar com Ele um dia.